Olá, tudo bem? Pois é, eu estou com um texto fantástico hoje aqui, que é Gálatas no capítulo 2, e eu já fui lá no versículo 20, que nos diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Foi uma fala do apóstolo Paulo. É interessante que, se você vê o apóstolo, o homem Paulo, antes, ele era perseguidor. De quem, pastor Jorge? Dos cristãos. Mas ele foi escolhido por Jesus. E a escolha de Cristo requer alguns tratamentos na nossa vida, para que a gente possa estar sendo adequado àquilo que o Senhor quer fazer conosco. Então o apóstolo Paulo, ele foi tratado por Jesus. Logo de imediato ele perde a visão, e Jesus faz com que ele vá na casa de alguém que era perseguido. E alguém que era perseguido impõe as mãos e Jesus curou. Curou para ele ter uma vida com Cristo, para ele deixar de ser perseguidor para ser perseguido. E ele vai informar aos Gálatas que agora a vida dele é tão somente de Cristo. Não é mais aquela vida que antes ele tinha, que aprendeu a lei judaica com Gamaliel. Foi importante, sim. Foi construtor de tendas? Foi. Mas tudo isso passado. O importante é o presente que ele estava vivendo. E o presente agora era uma vida com Cristo. Era uma vida de entrega ao Senhor. E ele não se importava mais com a sua vida carnal aqui na terra. Ele estava confessando que a vida dele agora pertencia a Cristo e Cristo podia fazer dele o que bem quisesse. Ele crucificou o seu eu, a sua importância, todo o aprendizado que teve com Gamaliel, toda a força que tinha no Sinédrio. Ele crucificava isso, ele morria para tudo isso. Ele sepultava todas essas coisas, porque não importava mais isso, conhecimento, sabedoria, nada disso. Nada disso importava antes de ter tido encontro com Cristo. Todas aquelas coisas passaram e se tornaram insignificantes a partir do momento que ele conheceu o Cristo verdadeiro, o Messias, o Deus conosco. Ele crucificou ali, ele matou todas aquelas coisas e definiu a sua vida para viver uma vida com o Senhor. Porque não importava mais, porque se ele permanecesse na terra, permaneceria pregando o Evangelho, levando a palavra do Senhor, falando de Jesus. Se ele morresse, iria para o céu se encontrar com o mesmo Senhor. E agora de uma forma definitiva. E ele dizia que ele não vivia mais para ele. A vida dele não importava, porque Cristo vivia nele. Cristo era com ele. Ele foi um verdadeiro baluarte, um exemplo a ser seguido até os dias de hoje. Definia a sua vida, toda ela agora para Cristo. Crucificou os seus feitos, os seus méritos, a sua dupla nacionalidade, tudo aquilo que fazia de Paulo um homem bem visto. Ele agora era perseguido, e não muito bem visto por todo, mas assistido direto pelo Senhor. Os céus observavam Paulo. Jesus percebia Paulo. E agora ele tinha uma vida totalmente voltado
em Cristo, vivendo pela fé. Não era mais construtor de tenda, não era mais aquele homem importante que aprendeu aos pés de Gamaliel e atendia no Sinédrio, não era mais esse homem. Era um homem perseguido, que estava à beira da morte por amor a Cristo. Paulo define os seus últimos momentos na terra. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Como um homem definido para se sustentar pelo Senhor, ele estava encerrando a carreira, mas sempre com a fé. A sua vida estava terminando na terra para iniciar uma outra ao lado de Cristo. Ele vai ser condenado, vai ser preso, muitas cartas ele nem consegue escrever, mas ditá-las para alguém poder escrever e enviar a quem de direito, e vai ter a sua condenação e chegaria a sua vida, final da sua vida, sendo decapitado. Mas o que interessa para aquele homem? Ele já ganhou todas as coisas a quem o fortaleceu o tempo todo do seu ministério. Se eu pudesse definir a vida de Paulo, eu não tenho competência para isso, mas se eu pudesse hoje definir a vida de Paulo, eu definiria como o maior apóstolo de todos os tempos. Sem comparação. Sem comparação. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para Cristo viver dentro de você, primeiro você precisa o aceitar e permitir que Ele faça do seu corpo o templo do Espírito Santo. E esse templo que foi erguido dentro de uma vontade muito grande do Senhor, mesmo passando por muitas lutas e Jesus permitindo, ele sai vencedor de todas as batalhas. Não importa as acusações, não importa o tipo de guerra que você esteja vivendo, mas permaneça que Cristo habite dentro de você, porque aí você vai viver uma vida conforme a vontade do Senhor. Quando você libera as coisas passadas, deixando cair no mar do esquecimento, você está abrindo o seu corpo para a presença do Espírito Santo, para viver uma vida conforme a vontade do Senhor. Façam isso. Permitam que o Senhor habite dentro de vós, fazendo as coisas boas, tratando a todos com amor, vivendo em santidade, respeitando a todos, mesmo que esse todos ou parte dele não goste de você, não interessa. Não gostaram de Cristo e o condenaram à morte, mas ele amou a todos de tal maneira e se entregou de uma forma sublime e total para curar nossas feridas e salvar as nossas almas que estavam presas na mão do adversário. Permita que seja você o templo do Espírito. E como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive dentro de você, quando pessoas olham para você, vê Cristo, a imagem do Senhor na sua vida. Deus te abençoe. Que o Senhor fale muito mais ao seu coração nesta quinta-feira chuvosa, mas cheia da graça do Senhor. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.